Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bom, aqui no nosso devocional de hoje, a gente vai refletir rapidinho o texto de Efésios, capítulo 6, do 11 até o 18, aqui no que seria a armadura de Deus, né? A armadura que Paulo ele expõe já no fim daquele capítulo, para que assim nós nos tornemos conscientes acerca desse assunto. Então vamos à leitura do texto. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Diz assim: Vistam-se, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete e a espada do Espírito, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com oração e súplica. Por isso, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Tá bem? Muito bem. Esse texto de Efésios 6, ele já é praticamente caminhando para o fim da carta. Essa que é uma das cartas da prisão, onde Paulo escreveu estando preso pela primeira vez em Roma, em prisão domiciliar, e ele escreve à igreja dos Efésios com o intuito de ensiná-los acerca da doutrina cristã e da prática. Tanto que é uma carta que ela se divide em três. Tá? Primeiro capítulo você vê Paulo dá a sua saudação, Paulo vai falar aos irmãos quem ele é e por meio de quem são salvos. No capítulo 2 você tem o meio de salvação e as aplicações da salvação. E no capítulo 3 você tem o que seria a batida final da carta, que trataria acerca de assuntos diversos da doutrina e novamente retornando à salvação. E assim se encerra a primeira parte da carta. Os três primeiros capítulos são a doutrina cristã, a ortodoxia. E a segunda parte da carta, que seria do capítulo 4 até o 6, seria a parte prática, a aplicação prática da doutrina que ele estabelece nos três primeiros capítulos. Tanto que nessa segunda parte da carta você tem ensinamentos como a família, o casamento, no capítulo 5, no caso, os filhos, no início do capítulo 6, você tem o lar cristão, o patrão e os empregados, no meio do capítulo. No final, e mais ou menos aqui nessa parte do capítulo 6, dessa construção do capítulo 6, a gente vai ter a famosa armadura do Espírito, né? Que aonde Paulo usará de uma armadura, vai fazer meio que uma digamos assim, uma analogia da prática cristã a uma armadura romana. Então é o que a gente vai compreender um pouco mais acerca disso, beleza? Então tá. Tudo começa aqui no versículo 12, que diz assim, ó: Pois a nossa vistam toda a 11, perdão. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, veja que esse versículo 11 e esse versículo 12, você vê que Paulo ele coloca para a gente qual que é o objeto da nossa luta. A nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra homens, ela não é contra, digamos assim, forças humanas, nem partidos políticos, nem ideologias, nem nada. Nada que seja puramente humano. A nossa luta é contra principados e potestades.
contra forças que estão além deste mundo. A nossa luta é contra as trevas, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Com isso, Paulo não quer, digamos assim, incorrer naquela visão maniqueísta super pobre de que o mundo se divide em bem e mal. Não. Pelo contrário. Paulo está expondo o objeto da nossa luta. Nós lutamos basicamente contra forças espirituais. Ponto. E essas forças espirituais, elas vêm em formato de quê? De ciladas do diabo, como o versículo 11 vai falar. Paulo afirma para nós vestirmos a armadura de Deus para podermos ficarmos firmes, retos, preparados contra as ciladas do diabo. E que ciladas são essas? São as tentações, são as setas, são aquelas coisas que vêm nos afastar de Deus, digamos assim. E repare que quando nós observamos o contexto, quando nós olhamos o todo, nós iremos perceber que há muito para nós fugirmos. Entende? Há muita coisa que acontece ao nosso derredor que não é querendo dizer que tudo é o diabo, mas é fato. A ação dele existe, a ação dele é real e dá para você ver isso ao nosso derredor. Por exemplo, quando a gente acaba encontrando o muro, um verdadeiro muro das lamentações na escola, por exemplo. Quando você tem ali você tem ali aquele constante convite de praticar coisas erradas, de fazer o que não é certo. A gente vê esses poderes malignos, digamos assim, agindo no nosso trabalho, quando a gente recebe convites para participar de coisas indevidas, seja de desonestidade, seja adultério, seja qualquer coisa que fira o caráter e a consciência cristã. Então, nós temos essa luta, e para nós conseguirmos resistir a tudo isso, nós precisamos estar cingidos com a armadura do Espírito. Compreendem? E aqui no aqui no versículo 13, você vai ver que Paulo vai começar a destrinchar o que seria essa armadura. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Aí na sequência do 14 você vê: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então você vê que o versículo 14, Paulo ele vai começar a discriminar o que é essa armadura. Ele começa falando com um cinto que é a verdade e uma couraça que é a justiça. Veja que isso aqui é nada mais é do que, como eu havia dito no começo, é uma analogia a uma armadura romana. Não é que há uma armadura literal ou que espiritualmente, digamos assim, a nossa alma esteja com uma armadura literal. Não. Mas é que são atitudes, são coisas, são práticas, são virtudes que elas aparecem em forma dessa armadura. E Paulo vai começar com o quê? Com um cinto da verdade. Por quê? Porque quem é o crente que não gosta da verdade? Entende? Quem é o crente que não gosta da verdade, que não é amigo da verdade? Não tem, né? Porque o próprio Cristo vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Cristo é a verdade, se Cristo é aquele que é a própria verdade, a encarnação da verdade, aquilo que nós conhecemos como verdade máxima, o crente ele deve ser amigo do quê? Da verdade. Ele não pode andar com mentiras. Ele não pode andar com desonestidades. O crente ele tem que ser amigo da verdade. E essa verdade é acompanhada de quê? Justiça. Vê que essa cinta da verdade, essa couraça da justiça, elas andam bem juntinhas. Por quê? Porque isso tem que estar no caráter do crente. Ele tem que ser um homem verdadeiro, ela tem que ser uma mulher verdadeira, ele tem que ser um homem justo, ela tem que ser uma mulher justa.
Porque isso é o que é a marca dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não são pessoas desvirtuadas. Eles não podem ser pessoas desvirtuadas. Não é da natureza do crente isso. O que deve estar imbuído em nós, o que deve estar no nosso caráter, é a justiça e a verdade. E você ter essas duas coisas, e você praticar, ter essas duas práticas na sua vida, é sinal da armadura do Espírito em sua alma. É sinal de um caráter parecido com Deus. Certo? Na sequência, você vai ver o versículo 15. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então a gente vê que tem uma cinta, tem uma armadura e tem os pés. Os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que é isso? Nós, além de termos que estar cingidos com a verdade, trajados com a justiça, os nossos pés têm que estar ali preparados com a prontidão, a vontade do evangelho da paz. Isso basicamente significa o quê? Pregar o evangelho. Nós temos que estar dispostos a pregar o evangelho. A pregar o evangelho e a vivê-lo. Por isso que o evangelho ele aparece como se fosse uma bota. E uma bota que se calça. Por quê? Porque vão andando, espalhando o evangelho. Dessa maneira, a gente consegue perceber que parte de você conseguir vencer essas tentações, vencer essas ciladas do diabo, é você estar pronto para proclamar a verdade do evangelho. E que verdade é essa? Que o mundo está perdido em seus delitos e pecados. Mas que Jesus veio aqui para salvar pecadores, para libertar pecadores do jugo do pecado e trazer liberdade aos homens. Então, essa é a prontidão do evangelho. Nós temos de ter a coragem de anunciar a palavra. Nós temos de ter a coragem de vivê-la. Nós temos que ter a coragem de marcar o chão com os nossos pés que estão calçados com o evangelho. Por quê? Porque essa é a marca do crente. Um crente, ele por onde ele vai, um bom crente por onde ele passa, ele tem de marcar. Mas não é marcar de qualquer jeito. Não é simplesmente falar assim, olha, Jesus te ama. Olha, Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer te tornar próspero de alguma coisa. Não. A marca do evangelho se vê aonde? Pela verdade. Porque por onde você passa, você anuncia. Mas por onde você passa, você deixa as virtudes do evangelho. Você faz com que as pessoas olhem para você e digam: veja, ali é um homem justo. Ali é uma mulher justa. Uma mulher trabalhadeira, uma mulher honesta. Olha, aquele rapaz ali, cara, da igreja, entende? Não faz nada de errado. E as pessoas que se relacionam com você, elas verão a virtude em você. Isso é você marcar com o evangelho. Isso é você estar disposto a anunciar as sagradas escrituras e revelar o Deus e revelar por aí quem é Deus. Entende? Isso é a prontidão do evangelho da paz. Repare que a NVI, ela acrescenta, ela não apenas diz evangelho, ela afirma evangelho da paz. E é muito feliz essa tradução, porque além do evangelho, é o evangelho da paz, ou seja, um evangelho que comunica a paz, né? A paz de Deus com os homens. E aí, na sequência, Paulo vai continuar no versículo 16 assim. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Veja que além de um sapato, tem um escudo. E esse escudo tem uma função, é de defesa. E dentro desse escudo, os romanos eles usavam um escudo que não se sabe bem ao certo como era, mas o escudo romano ele era um grande retângulo curvo, né? Era um retângulozinho curvo que ele era usado para defender de flechas ou de lanças que elas eram lançadas, né? E dos ataques de espada. E a função desse escudo da fé, é a mesma para a gente, sabe? É a mesma coisa para a gente.
A gente precisa estar com o escudo na fé na mão, para quê? Para que a gente consiga se defender das setas inflamadas do maligno, das flechas que o maligno lança diante de nós. E veja que a gente pode enxergar essas setas de uma forma bem prática mesmo. Porque o que é uma seta do maligno? Quando alguém, por exemplo, tenta lançar dúvidas sobre a sua fé. Alguém diz assim: olha, Deus não existe por algum motivo, digamos assim. E isso é um exemplo de seta do maligno, digamos. E por quê? Porque isso vem com o intuito de questionar a sua fé, fazer você duvidar. Ou então, uma seta do maligno pode ser perfeitamente uma tentação. Uma tentação, uma sugestão para o pecado, um retorno à sua velha vida. E quando você tem esse escudo na mão, quando você está armado e munido com esse escudo, você consegue dizer não. Você consegue colocar a sua fé ali como um meio para que você não retroceda. Se alguém te faz uma sugestão errada, se alguém afirma que Deus não existe, por exemplo, você consegue usar a sua fé com a razão para defender o que você crê. Se há uma sugestão para o pecado, a fé em Deus pode ser usada para fazer você permanecer de pé. Se há alguma coisa que te incomode, ou algo que esteja ali no seu peito, a fé ela vai conseguir fazer com que você se mova contra esse instinto que você tem. A fé ela pode vencer o pecado. Ela pode vencer esse muro. E a gente consegue parar essas setas que o maligno nos envia com o nosso escudo da fé. Mas Paulo ele não apenas diz que temos um escudo para nos defender. Ele diz que nós temos um capacete que nos envolve e uma espada para atacar. Olha só o 17. Usem o capacete da salvação e a espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Além de um escudo, nós temos um capacete. Esse capacete que é o quê? Que é a salvação. A consciência do crente que ele é salvo. E temos também a espada do Espírito. Para que serve a espada do Espírito? Veja que nós temos um escudo que nos defende, mas nós temos uma espada para atacar. Atacar o quê? Atacar as sugestões do diabo. Atacar as heresias, atacar a falsa doutrina, atacar aquilo que não é de Deus. Veja que quando eu digo ataque, não entendam errado. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa intolerante. Não. E nem agressiva. Esse ataque que eu quero dizer é que você consiga responder com a palavra de Deus as coisas erradas. Por exemplo, muito se vê hoje em dia, é muito comum hoje em dia, você vê que há hereges hoje em dia. Né? Há muitos tipos de hereges. E quando, por exemplo, alguém chega para você dizendo assim, olha, Jesus não é Deus. Isso é uma heresia que existe desde os primeiros séculos. Né? Vem lá diário isso aí. Mas hoje em dia é muito comum você escutar pessoas falando, Jesus não é Deus. A palavra de Deus vai mostrar que Jesus não é Deus. Que Jesus não é pessoa de Deus. Que Jesus é parte de Deus, é algum profeta de Deus, enfim. A sua espada do Espírito será usada para você mostrar que essa pessoa está errada. Que Jesus é Deus, que Jesus é o Verbo vivo. Você consegue cortar a falsa doutrina com a verdadeira doutrina que vem da Sagrada Escritura. Isso vale para absolutamente tudo que usam para contestar, atacar ou perverter a nossa fé. Por quê? Porque se você é uma pessoa que está firmada, se você é alguém que tem a sua espada afiada, se você é alguém que tem conhecimento na palavra, que tem conhecimento das Sagradas Escrituras, que conhece o que Deus fala, ninguém consegue te pegar pelas pernas e te convencer de uma mentira.
Ninguém, absolutamente ninguém. Por isso a importância do estudo das Sagradas Escrituras. Por isso que nós temos que estudar a Bíblia, saber o que é que ela diz, saber o que é que Deus quer das nossas vidas. Está tudo revelado na palavra de Deus. E é nossa função estudar e compreender, avançar com o conhecimento de Deus. Porque se nós somos avançados com o conhecimento de Deus, ninguém nos pega. Ninguém pode nos pegar com uma espada que tá cega. Mas pelo contrário, se você é alguém que não é firme nas Sagradas Escrituras, se você tem uma espada cega, qualquer um consegue te convencer de uma mentira. Qualquer um. Você consegue cair em qualquer mentira. Você consegue cair em contos, em fábulas, em histórias, em invenções sobre Deus. Entende? Você consegue cair você consegue cair naquela mentira, por exemplo. Ah, é bom que cada um tenha a sua interpretação da Bíblia. Muito bonito. Todo mundo tem uma visão da Bíblia. Isso é muito legal. Não, isso não é legal. Isso é coisa de gente que não tem, que não está firme na palavra, que não tem uma espada afiada. Se você não tem uma espada afiada, você vai acreditar que tudo é Deus, que todos os caminhos levam a Deus. Você vai acreditar em mistérios, você vai acreditar em coisas que nem todo mundo tem acesso. Você vai acreditar em mentiras. E é isso que acontece quando você não tem a espada do Espírito afiada. Quando você não é alguém instruído nas Sagradas Escrituras. Você cai em mentiras, você propaga mentiras, você se torna um meio, um veículo contra o Evangelho. Mas se nós temos uma espada afiada, um escudo forte, a gente consegue lutar contra essas coisas e proclamar o Evangelho da verdade da maneira correta. Por isso devemos avançar com o estudo das Sagradas Escrituras, entender o que a Bíblia diz, entender o que o Senhor diz, para quê? Para que nós possamos ensinar o que é correto, para que possamos socorrer os nossos e avançar com a palavra de Deus. Na seguida, além do capacete da salvação e da espada, que é a palavra de Deus, o versículo 18 e último verso da nossa exposição falará sobre oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com oração, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você percebe que a oração é a única parte que não aparece como uma peça da armadura. Então, para que serve a oração? A oração ela é o óleo que vai lustrar a nossa armadura. No passado, quando os soldados eles iam para as batalhas, era natural que as suas armaduras ficassem muito sujas. Ficavam sujas, imundas. Porque eles caíam no chão, eles rolavam no chão, e era muito tempo em cima de um cavalo, então o suor era muito grande, principalmente naquelas regiões que eram muito quentes. Então, toda essa sujeira, esse entulho que ficava na armadura, podia enferrujar a armadura. Então, como é que eles faziam? Eles pegavam óleo e poliam a armadura com óleo, para poder proteger, para poder tirar a sujeira que tinha e proteger a armadura de enferrujar. E por quê? Porque uma armadura que enferruja é uma armadura que quebra. E se uma armadura quebra no meio da batalha, poxa, o soldado ia ficar em maus lençóis, né? Então, da mesma maneira, a nossa armadura do espírito. A nossa armadura, ela deve ser lustrada com o óleo da oração. Porque você pode ter tudo isso. Você pode ser uma pessoa que tem uma consciência incrível da sua salvação. Você pode ser alguém instruidíssimo na palavra de Deus, alguém que não duvida de nada, que o seu escudo da fé está na mão e ninguém te convence do contrário. Você pode ser uma pessoa
corajosa para falar do evangelho, você pode ser uma pessoa verdadeira, você pode ser uma pessoa justa. Você pode ter todas as peças no lugar, mas se você não tiver a oração, a sua armadura vai se quebrar. E você vai acabar caindo no chão. Então, é necessário orar. É necessário ter conexão com Deus. É necessário ter um, uma ponte ali aberta com Deus. E tudo isso é possível por meio da oração. Mas você pode se perguntar assim: ah, mas eu oro. Mas como é que você ora? Muitas vezes, em muitos momentos das nossas vidas, a oração ela pode acabar sendo compreendida de uma maneira muito errada. Por quê? Porque para muitos de nós a oração é só pedido. Nossa, Vitor, que é isso? Então quer dizer que é errado pedir as coisas para Deus? Não. Pelo contrário, a gente tem que pedir mesmo. Mas a oração ela não pode ser resumida só a pedidos. A oração ela não é só para você sentar, fechar o seu olho e fazer pedidos. Você pedir para o seu concurso, você pedir pelo seu trabalho, enfim, não é só para isso. Ela serve também essa função. Mas a oração é o nosso meio de conversar com Deus. É o nosso meio de termos um relacionamento com Deus. E aí a gente não vive dizendo, né, que Jesus é o nosso amigo, que Jesus é o nosso guia, que Jesus é o nosso parceiro. Mas quando você tem um amigo, você só conversa com seu amigo para pedir as coisas? Você só conversa com ele assim, ou para te dar alguma coisa, para te fazer um favor? Seus amigos só servem para isso? Eu creio que não. Eu acredito que os seus amigos não servem só para isso. Então, Jesus é do mesmo jeito. Ele não é só para receber pedidos. Nós também temos de conversar. Por quê? Porque além da oração, ela ser, digamos assim, um meio para recebermos as coisas, a oração ela é muito mais um meio que Deus tem para nos colocar no centro de sua vontade, para nos conduzir até o centro de sua vontade. Por isso que a gente ora a Deus sobre um possível relacionamento. Por isso que a gente ora a Deus sobre os nossos pais, sobre os nossos filhos. Por isso que a gente ora a Deus sobre os nossos trabalhos. Por isso que a gente deve derramar as nossas angústias diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que você sente. Deus sabe do que você passa. Deus te conhece no mais profundo ser. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Porém, você é que não conhece. Você é que não sabe lidar com as coisas. É você que precisa ser ensinado. E Deus, através da oração, pode te ensinar muitas coisas. Pode te consolar de muitas lutas. Ele pode te tornar mais forte através da oração. E assim, quando nós observamos cada peça dessa armadura, cada atitude que Paulo propõe, nós estaremos caminhando para ser cristãos melhores, pessoas que são mais firmes em Deus, pessoas que conhecem mais as Sagradas Escrituras, pessoas que têm mais de Deus. Mas você pode pensar também que esse texto que nos é falado aqui é um texto muito profundo também. Porque além de ele falar, de ele dar uma diretriz para a nossa vida, isso aqui também tem o poder de revelar o nosso coração. Por quê? Porque falhas nessa armadura vão existir. Talvez você não seja alguém que seja tão justo assim. Talvez você não seja alguém que seja tão verdadeiro. Talvez você não tenha tanta coragem para falar do evangelho. Talvez você não tenha tanta tanta firmeza na fé. Talvez você não tenha uma espada tão afiada, talvez você não tenha uma consciência concreta da salvação em Cristo. E se você não tem uma dessas coisas, cara, isso revela muito o estado do seu coração. E além de revelar o estado do seu coração, isso aqui também tem o poder de mostrar aonde nós estamos errando. Olha, se você parar para pensar um pouquinho, você vai encontrar alguma falha na sua armadura. Você vai encontrar. Você vai encontrar alguma parte ali que precisa ser limpa, que precisa ser trabalhada, que você precisa passar o óleo da oração. Você vai encontrar. E assim, Deus tratará de você.
E se nós observarmos cada um desses pontos, nós teremos uma vida cristã melhor, nós seremos servos mais fiéis, nós seremos cristãos melhores. Amém?